Ok, pessoal, vamos começar a nossa terceira aula e fecha esse primeiro bloco aí. Né? Quinta-feira, aula de exercício, certo? 8 horas da manhã, com o Rodrigo. Bom, então a gente vai falar sobre o restante do capítulo aí, né? Divergente, né? Outra operação diferencial sobre um vetor agora, que resulta no escalar, o rotacional, certo? E vamos falar sobre algumas identidades vetoriais que a gente usa de vez em quando. Né? E aí os três teoremas importantes aqui da nossa análise, importantes para o eletromagnetismo, que são o teorema de Gauss, de Stokes e de Helmholtz. Né? O teorema de Gauss é a generalização do conceito de divergente. Certo? Divergente é para um volume diferencial. O teorema de Gauss é a mesma coisa aplicada para uma região extensa, né? Volume, certo? O teorema de Stokes é a generalização do conceito de rotacional. Da mesma forma, rotacional para um volume diferencial, uma região diferencial, o teorema de Stokes para uma região extensa. E o teorema de Helmholtz, né, garante que, por exemplo, as equações de Maxwell são suficientes para se obter uma solução única para o campo. Bom dia, professor. Tudo bom? Para o campo, certo? Bom, o que é divergente? Como o nome está dizendo, né? Alguns campos vetoriais têm características que parecem, por exemplo, em alguns casos, emanar de um ponto no espaço, né? Essas linhas de campo, que são linhas de força, né? Se você for pensar em campo elétrico, né? Essa linha de força é o seguinte: você precisa colocar uma carga nessa região, certo? Ela vai sentir esse efeito, né? Nessa direção mostrada aqui, certo? O efeito da ação dessa outra carga, digamos assim. Tem uma fonte aqui. Então, você bota uma carga no espaço, né? Essa carga, ela produz, a gente vai entender depois isso com mais calma, né? Linhas de força, né? Que são apenas linhas imaginárias. Se você botar uma outra carga, por exemplo, de mesmo sinal, ela vai se repelir na direção da linha de força, né? Do campo. Tá? Mas se você fizer esse traçado dessas linhas imaginárias, né? Essas linhas parecem surgir num ponto do espaço, né? Tá? Às vezes tem linhas que divergem, quer dizer, elas empurram um outro elemento para longe, e às vezes as linhas parecem convergir para um ponto. É como se houvesse um campo de atração, certo? Buraco negro, por exemplo, né? Certo? Então você tem lá, está atraindo tudo para dentro, né? Então tem o sorvedor, tem a fonte, sorvedor de linha, fonte de linhas, sorvedor de linhas. Então esse conceito é importante em teoria de campo e em eletromagnetismo, né? Que tipos de campos são assim, né? Que eles parecem surgir em algum ponto do espaço, né? Ou, por exemplo, eles podem aumentar na própria direção do campo, né? O campo, numa direção X, o campo aumenta na direção de X. Tá? Isso vai dar também essa informação. Tá? Então, esse é o conceito. Divergente é esse tipo de coisa, certo? Como é que a gente faz para definir matematicamente, né? Pegamos o volume diferencial fechado, né? O elemento de área sobre o volume é um d sigma posterior, certo? A superfíciezinha que limita esse volume diferencial chama de sigma, e ΔV é o volume diferencial. Então, por definição, você calcula, vê se tem fluxo do vetor para fora. Fluxo é a integral de superfície de F d sigma, que é esse aqui, certo? Vê se tem esse fluxo, né? Se tiver fluxo para fora, é que tem alguma coisa ali produzindo algum incremento, digamos assim, desse campo. Certo? Ele pode já existir antes e, de repente, ele acumula mais ainda e dá um fluxo positivo. E você divide pelo volume, num processo limite em que o volume vai para zero. Então, se vocês observarem, isso aqui é o quê, né? Campo vezes área sobre volume.
unidade, né, de campo. Deixa eu ver aqui no outro. Aqui, então, o divergente tem como dimensão. Primeiro, observe que o divergente é escalar, né? Esse aqui é o produto escalar. Tá? Divergente é um produto escalar. Tem a dimensão, né, de unidade de campo vezes área sobre volume por comprimento. Tá? Então, é um tipo de derivada em relação ao comprimento que vai acontecer aqui. Apesar de estar fazendo integração, mas integral no volume diferencial. Está pegando o volume, calculando o efeito ali naquele volume, divide pelo volume, você tem essa razão. Então, dá a medida exatamente disso, se tem linhas emanando daquela região. Certo? É isso que a gente precisa saber. Se não tiver, o fluxo vai dar zero. Entrou e saiu, certo? Não teve nada adicional, dando adição ao campo, ou retirando coisa do campo. Certo? Então, é isso que a gente quer calcular. E a gente quer achar uma expressão para isso num sistema geral, né, de coordenadas curvilíneas. Certo? Então, considere que a gente esteja, só para lembrar para vocês, num sistema de coordenadas curvilíneas. A gente vai achar a expressão geral para o divergente, para poder calcular em cada sistema de coordenadas. Então, os comprimentos nesse sistema, né? Só para a gente saber, né? Vamos fazer assim, fica mais fácil. Os comprimentos na direção U é H1DU, né? Já falou sobre isso antes. Na direção V é H2DV e na direção W é H3DW. Por exemplo, né, a área na direção U, né, o d sigma na direção U, é o produto dos segmentos ortogonais na direção U. H2 e H3, né, DV/W. E as outras fazem permutação cíclica, né? D sigma V, né, H3 H1, DW DU, mais uma D sigma W é igual a H1, H2, DU, né? DV. Né? Essas são as áreas que são comprimentos, a gente está usando essas coisas. Campo vetorial, ele tem 3 componentes, certo? As direções, né? U, V e W, chama de FU, FB e W. O que a gente quer fazer aqui é calcular. Pega um volume diferencial, que é, num sistema de coordenadas curvilíneas, vai ser a superfície constante, o constante, V constante, W constante, você forma uma figura tridimensional parecida com um paralelepípedo, mas meia curvilínea, né? Algo assim, né? Certo? E aí tem uma figura, que são superfícies coordenadas, né? Essa é uma superfície coordenada, essa aqui é outra, certo? E aqui está o sistema. U é para cá, V é para cá, W é para cá. Então, existe um campo vetorial permeando o espaço. A gente quer calcular o fluxo desse campo vetorial para o exterior desse volume. Só lembrando, qual é o volume mesmo? Bom, o volume é produto dos 3 segmentos aqui, né? Aproximadamente, certo? DU, DV, DW, né? Certo? Esse é o volume, né? Esse é o denominador da nossa definição. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Calcular o fluxo nessa face, o fluxo na face anterior, o fluxo na face superior, o fluxo na face inferior. O fluxo através dessa face aqui envolve a componente U do campo vetorial, né? Que é a projeção de F na direção U, vezes essa área aqui. É tão pequeno que o fluxo vai ser sempre meio campo vezes a áreazinha diferencial. Tá? Então, a gente pega aqui 2 superfícies para calcular o fluxo nas faces U constante. Nessa aqui da frente, nessa de trás. Tá? Basta calcular isso, porque os outros fluxos a gente obtém por permutação cíclica. A vantagem da permutação cíclica é essa. Toda vez que fazer uma coisa só, para o resto basta permutar os índices na ordem cíclica. Né?
Vamos supor que na superfície intermediária, que passa no meio aqui desse volume, certo? A superfície sigma zero, né? Você calcule o fluxo nessa superfície, certo? É a superfície U igual ao zero, né? Você calculou, certo? Então, eu calculo aqui. Então, é isso que eu estou fazendo, certo? Intermediária e a da frente, né? Então, aqui a coordenada é U igual ao zero. Aqui ela vale U igual ao zero, mas isso aqui é DU, tá? O total, certo? Mais DU sobre 2. Isso é a coordenada, tá? Isso aqui é a superfície U0 menos DU sobre 2. Tá? Aqui o fluxo é π... como é que eu estou chamando aqui? Vou chamar de psiu mesmo, certo? Nessa aqui, nessa superfície U0. Né? Esse psiu é o fluxo associado à direção U, né? Na superfície central, é psiu de U0 VW. Certo? As coordenadas V e W variam, mas a Lua está fixada. Tá? Vou chamar só de psiu por enquanto. Né? Então, o psiu de U0, eu vou botar só a primeira coordenada, porque as outras estão variando. Né? A primeira coordenada, eu vou calcular o fluxo nessa superfície, chamar de psi1, tá certo? Vou chamar de psi1, vou mudar aqui. O psi1, olhemos isso como uma função, tá certo? Da coordenada U, certo? Quem está valendo daqui para cá é U, né? Então, psi1 é parecido com psiu, certo? Tem uma pequena diferença, pequena correção. Tá? É a correção de Taylor de primeira ordem. Tá? Psi1 é aproximadamente quem? Psiu, mais a derivada dessa função, a função de U, vezes a variação de coordenada daqui para cá. Tá? Deu sobre 2. Esse fluxo aqui para cá, certo? É psi2. Também pode ser comparado com o psiu, né? Por que a gente está fazendo isso? Eu quero saber quanto o fluxo varia daqui para cá. Eu estou pegando uma referência. Então vai dar psiu menos, né? Porque o incremento agora é o decremento, deu sobre 2. Né? Menos d psiu du, é uma derivada no meio, du sobre 2. Tá? Então, a contribuição das superfícies U constante, das faces U constante, vai dar o quê? Psi1 menos Psi2. Isso mais o fluxo para fora, certo? O fluxo para fora é menos Psi2. Então, Psi1 menos Psi2. Quando eu subtraio, vai dar quanto? Cancela, toma. A DU, Psi, DU. Então, a contribuição das superfícies U constante, dá essa simples relação aqui, certo? Eu posso aqui botar aqui que é o fluxo através da superfície intermediária, né? É o campo vetorial, o componente qual? U, a área na direção U, que é aquelas dois segmentos ortogonais. H2 e H3, dV, dW. Né? Quem é d psiu du? Bom, quem é que varia com U aqui nesse produto aqui? FU varia com U, H2 e H3 podem variar com U, não sei, depende do sistema, mas V e W não variam com U, são variáveis independentes. Tá? Então, isso aqui vai dar dV, dW, dVu e H2, H3, FU. Ou seja, em relação a essa, né? Quando é cartesiano, isso aqui dá 1, certo? Quando não é, isso aqui depende do sistema. Então, 2, 3, U, né? 2, 3, 1, na realidade. H2, H3, FU. Então, quando eu boto para cá, vai dar DU, dV, dW. Em relação a U.
E quem está calculando aqui, só lembrando vocês, tá? Não esquecer. Estamos calculando, ó, isso aqui, ó. Numerador, certo? Não sei. Tá bom. O numerador da expressão. Tá? Denominador eu já sei, que eu acabei de falar para vocês, né? O denominador está aqui, ó. O denominador é esse aqui, certo? Produto dos diferenciais, produto dos Hs. Bom, então, DDU de quem? H2, H3, FU. Pronto, esse é o fluxo, a contribuição das superfícies por constante, né? As outras superfícies, a contribuição vai ser parecida, né? Se for para V constante, vai ser, não muda, derivada na sua V, H3, H1, FV. Né? E mais outro. Então, somo tudo, eu tenho o fluxo. Né? Vai dar um DU, DV, DW em evidência. Daí tem essas, vou botar assim, tá? Vou fazer uma só. Mais permutações cíclicas, tá certo? Do sistema, mais duas permutações, né? Bom, então quando eu vou calcular o limite, né? Limite de quando ΔV tende a zero, da razão, o que acontece? O volume tem um produto dos H vezes esse produto aqui. Então, o que vai para zero no limite desaparece, né? Que é isso aqui. Tá? É cancelado. Vai ficar 1 sobre produto dos H. Aí você tem expressão geral por divergente, né? Mais permutações cíclicas desse termo aí, tá? Então, isso é o divergente do campo vetorial. É um tipo de derivada, né? Como a gente falou. É um escalar. Dessa expressão, tá? Bom, isso aqui vai dar mais ou menos isso, né? Vamos usar aqui tinta. Vai ser usado aqui, sabe? Né? Mais ou menos, eu fiz só esse termo, mas só para a gente olhar como é que ficaria. DV, né? H3, H1FV, DW, H1, H2, FW. Então, é um tipo de derivada, soma de derivadas, envolvendo as componentes de U. Num sistema de coordenadas curvilíneas, as coisas podem crescer numa determinada direção, tá certo? Por isso que eles levam em conta esses fatores de escala aqui, que são funções das coordenadas. Né? Tá bom? Então, se a gente olhar nos sistemas de coordenadas você coordenar x, y, z, os h são 1, né? HI igual a 1, tá? I igual a 1, 2, 3. Sistema de coordenadas cilíndricas, H1 vale 1, né? H2, que é o R vezes dφ, né? R dφ, H2 igual a R. E o H3, está acontecendo um fenômeno aqui de atrito novo aqui que não tem antes. H3, mas essa ponta está ficando ruim, eu acho. É isso. H3 igual a 1, né? 1dz, né? H1 vale 1 também, né?
H2 vale R de θ, né, que a gente produz na direção do aθ, e o H3 vale R seno θ, porque R seno θ é o raio daquela circunferência lá, né? Daí a gente tem expressões nesses sistemas. Professor, Oi. é disso aí que vem aquele jacobiano, que fica R ao quadrado seno θ? Provavelmente exatamente. Nunca mais eu lembro fazendo lembrar disso do vídeo jacobiano. Então observe, né? Expressão mais simples onde é, né? Sendo coordenadas cartesianas, certo? Os H são todos um, né? Então, são soma das derivadas parciais casadas das componentes. Tá? Lembre, fx é função de 3 variáveis, possivelmente do tempo também, né? Então, a derivada do fx só com relação a x parcial, mais fx de x. Bom, na segunda, lembre-se, H2, H3, certo? H2, H3. São os segmentos, os Hs das direções ortogonais ao campo, né? H2 e H3, que dá H2 da R, H3 da 1. Tá? 1 sobre H1, H2, H3 dá isso aqui, certo? Então, deu o primeiro termo, né? De novo, 1 sobre H1, H2, H3, H1, H3 aqui, que dá 1. Né? E aqui deu o quê, né? 1 sobre H1, H2, H3, tem um R embaixo. H1, H2, que tem um R também, mas o R sai da derivada. Em relação a isso, daí cancela. Tá? O R não depende. Não depende dizer. É a mesma coisa aqui, né? H1, H2, H3. Esférica, né? R2 sendo θ. H1, H3 dá o quê? Dá R sendo θ. H1, H3. Alguém entrou aí. Tem alguém assistindo na aula em algum lugar. Bom, deixa eu escrever aqui. Estou achando estranho aqui, mas vamos ver. H1, H3 vale R seno de θ, né? Ah, tá bom. E H2, H3 vale R2 seno θ. H1, H3, R seno θ, pronto. Aí pode inferir aqui o que vai acontecer, né? Primeiro termo é o produto dos Hs, R2 seno θ, está aqui embaixo. E aqui ficou H2 e H3, que é R2 seno θ também, né? R2 fica, seno θ sai e cancela, certo? Ficou isso aqui. Aqui vai dar H1, H3. É bom de ligar o áudio aí, viu? H1, H3 que dá R seno θ, certo? Né? Seno θ fica, o R sai. Certo? Então, aqui, ó. R2 seno θ cancela com R, fica R seno θ F θ. Finalmente, no último, H1, H2, que dá R, né? Derivado em relação a fio, R sai, cancela com esse R2 aqui. 1 sobre R seno θ de F de φ. Tá? Então, essas são as expressões, né? Então, só para ilustrar o que é a divergente, né? Se as linhas desse campo vetorial passam, simplesmente não aumentam na direção, né? Às vezes é na direção radial, às vezes na direção de uma coordenada. Certo? Mas, em geral, isso é uma ilustração apenas, né? Isso aqui não... Só quer dizer assim, ó, se o que entra é igual ao que sai, fluxo igual a zero, então divergente igual a zero. Tá? Aqui, esse exemplo aqui, você entra uma densidade de linhas e sai uma densidade maior de linhas, certo? Então, alguma coisa aconteceu e numa região o fluxo é maior do que na outra, né? Tem um cancelamento, mas não é total. Tá? E aqui a densidade é maior entrando, a densidade é menor saindo. O fluxo é negativo, certo? Divergente negativo. Divergente zero,
divergente positivo, divergente negativo. O campo elétrico, ele tem divergência associada à densidade de carga, como a gente vai ver, certo? Nós temos isso aí, uma propriedade fundamental do campo eletrostático, né? Já o campo magnetostático não tem divergência. Não existe carga magnética. Tá? Então, é evidência disso. Né? Você calcula o divergente do B, onde for, dá zero. Você nunca separa a carga, digamos, do polo positivo do polo negativo de um magneto, né? Sempre divide em dois, certo? É a segunda lei de Maxwell. Hein? É a segunda lei de Maxwell. Eu não sei qual é a posição da lei, mas é uma das leis. É a lei de Gauss para o magnetostático. Exatamente. Está em uma posição na negócio do Maxwell. Tá certo? O dado zero. Tá certo. É verdade. Bom, então vamos agora olhar um pouco mais de detalhe, tá certo? Em cartesiano especificamente, né? A gente olha aqui diretamente, olhando em cartesianas, que isso aqui dá um produto escalar, não dá? Componentes do nabla, que são as derivadas em relação aos comprimentos x, y, z. Isso aqui é y, né? Está errado. DDY aqui, certo? Consegui riscar esse negócio. Pronto. Aqui é DDY, né? DFY mais DFDDZ, certo? Então, dá certinho em cartesiana, né? Você for calcular divergente em cartesianas, o sistema x, y, z. Isso aqui vai dar o quê? Produto escalar do nabla com F. Certo? Exatamente. Por quê? Porque os versores não tem derivado de versor. Você olha assim, não, isso aqui é um produto escalar de nabla com F, em cartesiano. E nos outros sistemas? Será que é verdade? Né? Tem que ser, tá certo? Porque divergente é um escalar. O escalar não muda se você mudar o sistema de coordenadas. Um escalar é o mesmo, certo? Tem que ser em qualquer sistema. Mas só que tem que ter cuidado quando for calcular nabla aplicado a F. Ele dá certinho. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui e mostrar como é que isso acontece. Certo? Vamos calcular formalmente, certo? O produto escalar de nabla com F. Né? Aplicando o nabla em cima do F mesmo e calculando. E ver que dá aquela expressão lá. Tem que tomar cuidado quando fizer isso, né? Nesse momento vocês têm que começar a receber a questão de versores variáveis. Né? Às vezes tem integração que tem versor dentro da integral, certo? Que varia. Tem que se lembrar disso. Como é que ele varia? Tem que calcular o derivado de versor. Como é que calcula o derivado de versor, certo? Vou fazer aqui. A gente vai dar esse exemplo aqui para vocês. Vamos calcular em cilíndricas nabla aplicada a F. Pega nablas cilíndricas, né? Φ sobre R, DDφ mais AZDDZ. E pega um campo vetorial com componentes RFZ. Né? Vamos pegar agora e fazer uma escolar disso com isso. Então, lembre-se, quem tiver à direita desse operador tem que ser derivado, certo? Todo mundo. Tá? Então, se eu fizer nabla escala F, vai dar AR DDR de F, certo? AR DDR, produto escalar com F, vou botar o produto escalar aqui. DF, DR, mais a φ sobre R, produto escalar, né? Botei aqui para o lado de cá. DF, dφ, mais AZ, DF, dz. Então, observe, né?
aqui está o F, tá certo? Quem é que depende de RFZ aqui? Bom, desculpa. Quem é que depende de Z aqui? O AR não depende de Z, nós sabemos disso. O AR não muda quando se faz transformação. O AFI também não muda com Z, nem a Z muda com Z, certo? Então, a derivada em relação a Z é derivada de FR, derivada de FI, derivada de FI. Só que para eu escalar de AZ com a renda zero, a FI com a renda zero, então vai dar AZ com AZ. Então, vai dar direto, isso aqui já dá quem? DFZ, DZ, certo? É um termo divergente lá. Correto. Vamos para cá agora. Quem é que depende de R no vetor F aqui? As componentes, mas os versores não dependem de R. O AR não depende de R, nem uma FI, nem uma Z. Então, vai ter derivado desses três componentes, só que é para escalar com R. Então, só vai ter essa parte aqui. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? DFR, DR. Né? Eu não entendi porque eu aqui não entra. Eu entendi o Z, né? Que falou o escalar vai dar certo. Você fala aqui? Nesse aqui. O do AFI, porque o AFI não... Não, então vou fazer agora o AFI, vou fazer agora. Não, porque o AFI não entra nesse primeiro da derivada de R. Porque o AFI não depende de R. Certo? O AFI não depende de R. Daí fica AFI derivada... derivada em relação a R disso aqui, ó. Quem depende de R é isso aqui. Isso aqui não depende de R. Isso aqui sai da derivada. Vai ficar a FI escalar a R dá zero. Vou escalar, tá? A Z escalar R dá zero. Daí fica só a R escalar R dá 1. porque eu tenho que visualizar que o AR com a FI dá zero. Aí resta de tomar cuidado aqui. Né? Aqui, ó, a Rzinho depende de FI, FR depende de FI, a FI depende de FI, FI depende de FI. Então, vamos calcular essa derivada. DF de FI é igual a quem? FFI, DAFI de FI, não é isso? DAFI, a FI só depende de FI, tá? Por isso eu botei o derivado total aqui. Mas... falta uma outra também, né? Esqueci. Não. Desculpa, isso aqui está errado. FI não. Primeira componente é FR, né? Derivada disso em relação a FI vai dar FR DAR de FI mais AR DFR de FI. Ele tem segunda componente mais FFI DFI de FI mais a FI DFI, é isso? DFI. Pronto. Tem que tomar mais cuidado aqui, porque sabe que esses versores em cilíndricas dependem de FI. Tá? Eu acho que fiz um exercício mostrando como é que é essa dependência, né? Ou não? Tá, vou fazer já então aqui, certo? Tranquilo. Né? Bom, então, esse está faltando, né? Produz escala de AFI com DFI de FI. Esse termo aqui contribui com zero, que dá AFI escala R, tá certo? Né? Esse aqui não contribui com zero. Esse aqui não sabe o que é, nem esse aqui, certo? Tem três termos para a gente olhar. Bom, esse aqui já está resolvido, né? AFI escala AFI. Vou botar aqui só para completar. DF de FI. Escalar a FI, né? É isso que ele está fazendo aqui. A FI sobre R. Vai dar FR sobre R, né? A FI escalar DR de FI. Que é um vetor também, né? Ele não sabe que vetor é esse. Mais um outro vetor que é FFI sobre R, né? A FI escalar DAFI de FI. Duas derivadas que precisa descobrir, né? Mais 1 sobre R
df dφ. Certo? Olha, isso aqui está dando aquele segundo termo lá, né? Sobre r df dφ, certo? Eu não estou enganado, né? Vou mostrar agora a pouco aqui. Esse termo aqui, ó. Esse termo aqui que não parece muito evidente, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular as derivadas de AR e de Aφ em relação a φ. Vamos ver como é que faz isso. Ora, precisa usar a matriz de transformação, não basta pegar os versores e decompor um na base do outro, certo? Aqui é uma sequência de AR em 1, né? E tal R. E aqui está o Aφ, né? AR, Aφ, isso aqui é AX, isso aqui é AY. Então, para expressar a dependência em φ de um dado versor num certo sistema de coordenadas curvilíneas, o que a gente faz? Decompõe numa base que não depende das coordenadas. A base que não depende das coordenadas é a base XYZ. Né? Você vai de qualquer sistema para XYZ para saber a dependência das coordenadas. Então, o AR, né, é quem? Projeção na direção do AX, que dá cosseno. Mais projeção na direção do AY, que dá seno. Descobrimos a dependência com as coordenadas do AR. Ele depende de φ dessa forma aqui. A função de φ. E o Aφ? Bom, Aφ é projeção na direção x, é cosseno de φ mais π sobre 2, que dá menos seno de φ. Se vocês olharem aí, eu vou identificar aquela matriz lá, né? O elemento da matriz, tá? Mais projeção na direção do AY, esse aqui é φ também, mais cosseno de φ. Aí. Então, olhe para as expressões. Quem é dr de φ? Derivada do cosseno dá menos seno. Derivada do seno dá cosseno. Então, dr de φ dá quem? O Aφ. Dá um vetor ortogonal a R, de módulo 1. Dá o Aφ. Quem é derivado de Aφ em relação a φ? Tem um R, né? Que é de Aφ de φ, né? Derivado do seno dá cosseno, ficou menos cosseno. Derivado do cosseno dá menos seno, ficou menos seno. Menos isso aqui. Menos AR. Então, derivado de vetores ou de versores pode produzir vetores de outras direções, né? Nesse caso, direção ortogonal, tá certo? Vamos ver geometricamente isso aí, né? Eu acho que talvez, vou fazer aqui uma referência. Deixa assim mesmo, tá bom. Vou dar a cor aqui para vermelho. Referência de raio 1, certo? Não tem linha aqui não, né? Deixa eu ver. Uma linha reta não parece existir, né? Só se eu usar isso aqui, talvez. Usar isso. Espessura 0. 2. Aí não faz. Por alguma razão ele não faz linha. Deixa eu ver se faz linha aqui, né? Deixa eu ver. Tá bom. Eu tenho que escolher aqui no menu, certo? Vamos fazer aqui manual mesmo. Então, essa é a sequência de raio 1. Aqui está o AR, certo? E aqui está o Aφ na direção. O Aφ na direção ortogonal, né? A pergunta, quando você calcula a derivada, é: esse vetor está nesse ângulo φ aqui, tá certo? Em relação ao eixo x. Vou botar assim.
e esse vetor está nessa direção, quer dizer, essa aqui é a direção vertical, certo? Só para a gente ter uma referência aqui. Aqui está o R, né? Então, quando você quer calcular a derivada, isso aqui é um φ, né? Aqui é uma θ. Quer calcular a derivada, você pergunta, bom, vou incrementar a variável independente de uma pequena quantidade e ver o que acontece. Quando incrementa uma pequena quantidade, dá esse novo vetorzinho AR, chamado de R', tá certo? Depois você incrementar, né? Daí tem a diferença, o novo menos o antigo. Essa diferença sobre dφ que você quer calcular, certo? Mas deixa ele lá, por exemplo, só o dr, né? O vetorzinho de diferença está pequeno. Será que eu consigo aumentar isso aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? Deixa eu aumentar aqui para poder ver melhor. Tá aqui. O vetor de diferença é esse vetor aqui, ó. O DAR, né? Esse é o DAR. O DAR tem comprimento quanto, né? Isso aqui é dφ, certo? dφ. O raio é 1. O comprimento é 1 dφ. Direção e sentido desse versor aqui, que é quem? É o φ. Não é? Então, DAR dφ dá 1 dφ. Aliás, dá 1 a φ. Dá a φ. Geometricamente, né? A gente mostra, certo? Novo menos antigo é esse toquinho aqui. Comprimento é o comprimento do arco. Pronto, calculou. Mesma coisa para φ. Se você calcular o dφ, vai dar esse vetor aqui, ó. dφ, né? Mesmo comprimento é 1 dφ, mas vezes quem? Vezes esse versor que está aqui. Mas esse versor que está aqui é o vetor menos a R. Né? Para esse ângulo aqui, o versor que está nesse sentido é o versor menos a R. Imagina que isso aqui é bem pequenininho, né? A palavra, certo? E daí dá certo. Né? dφ igual a menos a R. Então, aqui tem que tomar cuidado, saber de quem os versores dependem, né? Para ele poder fazer essas contas, certo? Então, onde é que a gente está? A gente estava nessa? Está na outra. Está na outra tela, peraí. Está na 2. Estava aqui, não foi? Vou aumentar aqui. Cá. Então, aqui está calculado, certo? dr dφ dá... isso aqui dá a φ, né? A φ. Pelo escalar com a φ dá 1. Né? dφ dá menos a R. Isso aqui, pelo escalar, dá 0. Então, tem um termo aí adicional que é FR sobre R, né? Mais 1 sobre R é dφ dφ. Então, você tem dfr dr mais fr sobre R. Se você fizer isso aqui a continha, vai dar 1 sobre R ddr, né? Derivada parcial, na verdade. De quem? Dr, fr. Vai dar exatamente isso. É o primeiro termo lá do divergente, faltado, certo? Derivada desse vezes esse da fr, daí sobre R, né? Mais R dfr dr cancela. Dá isso aqui. Então dá a expressão que a gente mostrou, né? 1 sobre R ddr fr. Mais as outras. Né? E aí é a mesma coisa. Se for calcular em esféricas, aí você faz o quê? Lembre-se das derivadas. Eu vou botar aqui para vocês calcularem em casa, tá? Vocês podem calcular geometricamente ou da forma de decomposição, certo? Quem é DAR, agora o AR e o θ em esféricas dependem das coordenadas θ. O AR é assim, certo?
DAR é esse vetorzinho aqui, que é na direção da teta. Vai dar a teta direto. Tá? Vocês podem só tentar visualizar e tentar determinar. Tá? DAR defi. DAR defi está na circunferência de raio 1 seno teta. Tá? Está naquele plano, na direção do AFI. Tá? Vai dar quanto? Seno teta, AFI. Tá? D a teta d teta, né? Vai dar menos a R, né? Eu acho. Né? Também deve dar menos a R. E o D a teta d φ vai dar, a gente pode ver aqui, né? DR d teta dá até D a teta d φ derivada muito provavelmente dá teta, né? Ele está na sequência de raio cosseno de teta. D a teta d φ, eu acho que dá cosseno de teta φ. Vamos verificar. Tem aqui, tá certo? Bom, deixa eu ver se dá para gente fazer um desenho aqui rápido. A gente pode fazer um desenho rápido e descobrir, tá certo? Opa. Pode fazer tudo. Obrigado. Não. Você tem os dois versores, né? AR e a teta. Aqui subtende o AR, quando faz isso em relação a φ, tem uma sequência que é seno de teta, né? Vezes 1, certo? E o a teta está 90 graus, né? Então, essa projeção aqui dá cosseno, né? Isso aqui é teta. Pi menos pi sobre 2 menos teta, esse aqui, ó. Pi sobre 2 menos teta aqui, tá certo? Pi sobre 2 menos teta mais teta dá pi sobre 2, pi sobre 2 menos teta, né? Então, isso aqui dá cosseno disso, dá seno de teta aqui e cosseno de teta aqui. Então, os dois versores, eles variam com φ, produzem sempre um versor a φ, certo? Esse é cosseno, esse aqui é seno. Então, dá isso aí. Tá? Então, quando for calcular o divergente, o rotacional, tem que fazer essas derivadas todinhas, tá? Aí você fica entendendo bem como funciona, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou pegar um campo vetorial aqui. Mais um exemplinho aqui rápido, olha só. 2,49. Né? Se você tem um campo vetorial que é o próprio versor afim, né? Quem é divergente desse vetor? Um versor que é assim, tá? Um campo vetorial que é na direção tangente. Se você fosse fazer a linha desse campo vetorial, está sempre olhando assim de cima, né? É um campo vetorial que está sempre, não varia com a distância, certo? E é sempre tangente à circunferência, né? A direção azimutal, tá certo? Um campo vetorial que faz isso. Linha fechada, né? Então, esse vetor deve dar divergência zero, certo? Bom,
Isso aqui seria 1 sobre H1, H2, H3, certo? Que dá 1 sobre R, né? DDφ, que só tem a componente φ, né? Eu estou pegando a fórmula lá, tá certo? DDφ, vou botar assim, de Fφ, né? Mas Fφ é esse componente aqui, que vale 1. Isso aqui dá 0. Tá? Se for calcular para o derivado, deve dar o mesmo resultado. Tá? Então, aqui, um exemplo simples, né? Um campo que tem forma, a configuração dele é linha fechada, não parece divergir em nenhum lugar do espaço. Esse é 0. Tá? Bom, a outra operação que nós temos aqui é o rotacional, né? Que mede um outro tipo de propriedade, que é a propriedade comum ao campo B, magnético, vetor de indução magnética, né? Campos que têm essa propriedade, campos que são assim, certo? Então, uma forma de medir isso é medir, se chama do rotacional, certo? Ele é uma medida da microcirculação, né? Circulação é integral de linha fechada. Então, se você pega uma área diferencial, calcula a circulação em torno dessa área, você vai ter uma medida desse campo. Você tem essa propriedade de fazer isso. Tá? Só que agora, né, cada área tem sempre uma direção normal associada a essa área. Né? Então, esse rotacional deve ser um vetor. Se eu medir a circulação ortogonal a um determinado aí, eu vou determinar um rotacional, né, associado a esse sentido. Se eu pegar outras direções, por exemplo, direção assim, né, eu vou estar associado a regra da mão direita aqui. Se eu pegar uma direção assim, ortogonal, no caso, vou estar associado a essa direção. Se eu pegar assim, estou associado a essa direção. Então, o rotacional é um vetor. Então, a definição da componente I do rotacional, né, a gente calcula a projeção do rotacional na direção I, você calcula a circulação da área ortogonal a I, no sentido condizente com a regra da mão direita, né, calcula essa circulação, essa microcirculação, e divide pela área, né? Essa área subtendida por esse caminho. No limite, mais uma vez, né? Dimensão do rotacional qual é? Comprimento vezes campo sobre área. Tá? Campo sobre comprimento. Um tipo de derivado. Tá? Mesmo procedimento que a gente fez antes, certo? Vamos calcular aqui o sistema UVW para uma direção apenas rotacional. E a gente faz permutação cíclica. Então, aqui está a direção U, a direção V, a direção W, segmentos, né? Nessas direções V e W, H2, H3, dV, é a área, delta sigma U, que é onde vai aparecer um denominador, esse produto aqui, dessas quantidades. Né? E daí você tem que calcular essa integral de linha, mais essa, mais essa, mais essa. O que ele vai fazer? Vai, mais uma vez, calcular integrais de linhas intermediárias e comparar essas laterais com essas intermediárias. Né? Então, IV é a integral de linha no segmento central, na direção do AV. E W, integral de linha no segmento central, na direção de AW. O que dá IV? Né? O campo vetorial tem, mais uma vez, as 3 componentes. Aqui, essa integral de linha tem a componente apenas FV, certo? Está a curva aqui, mas imagine que isso é tão pequeno que vira uma coisa reta, certo? Praticamente um retângulo, né? Então, IV vai ser a componente V do campo, e W vai ter a componente W do campo. Né? Aqui estão as 4 integrais, certo? Então, IV vai dar FV vezes esse comprimentinho aqui. H2dV. E W vai dar, observe que no sentido de crescimento, tá? E W vai dar FW vezes esse comprimento aqui. Mais uma vez, as coordenadas do centro para as laterais variam da metade da coordenada. Por exemplo, daqui para cá,
V varia de dV sobre 2. Daqui para cá, diminui dV sobre 2. Daqui para cá, aumenta dW sobre 2, aqui cai em dW sobre 2. Então, você tem essas integrais, e eu posso calcular essa integral aqui, ó, em um que é no mesmo sentido de V, né? Ele é olhar I como uma função, tá certo? Então, você vê aqui, ó, em um, por aproximação, né? É parecido com IV, mas tem uma correçãozinha que é mais. Olha para isso como uma função. I1 é IW, desculpa. Não é IV, não. IW, certo? I1 é IW mais uma correção, que é olhar esse IW como uma função. Derivada dessa função em relação a essa coordenada, vezes a variação de coordenada. Essa coordenada V. dIW dV sobre 2. Certo? E a integral, essa integral aqui para cá é I3, tá certo? Para cá é menos I3. Tá? Você mudou o sentido, certo? Então, menos I3 parece com o IW, mas só que com uma pequena correção. Então, menos I3 IW, né? Aí a V cai de dV sobre 2, então menos dIW dV sobre 2. Então, subtrai os dois dá uma soma, em 1 mais I3, né? Em 1 mais I3, cancela esses dois, vai dar o quê? dV, né? dIW dV. Contribuição de 1 e 3, daí ele faz agora a contribuição de 2 e 4. Então, você tem a menos I2, compara com mais IV. I2 é para cá. E menos I2 é para cá. Então, menos I2 está aqui. Menos I2 igual a IV, certo? Mas a correção, o pessoal chama ferramenta de produtividade. Né? Essa aqui é a ferramenta de antiprodutividade. O que eu faço aqui? Eu faço o contrário. Bom, então aqui vai ser menos I2, que é para cá, é igual a IV mais a variação de IV daqui para cá, né? Mais dIV dW sobre 2. E, finalmente, I4, que está no mesmo sentido de IV, vai ser IV, e aí você teve uma queda de dW sobre 2. Então, pelo menos isso aqui. Então, se eu somar menos isso aqui com isso, dá a soma, né? I2 mais I4, certo? Cancela isso aqui e fica menos dIV dW vezes dW. Então, ficou, primeiro termo deu isso aqui, né, que ele já tinha feito, e o segundo termo deu agora subtração desse sistema. Tá? Outra coisa, né, só lembrando, e eu tirei a derivada, né, em relação a W disso aqui, tá? A derivada, isso aqui sai da derivada, fica só derivada de H2FV. Então, aqui saiu o dV juntou com o dW. Aqui já tínhamos, certo? Tá certo. H3FW, tá certo, né? Então, observe, direção 2, direção 3, menos direção 3, direção 2. Né? A área, aqui, é o produto dos segmentos, H2, H3, dV, dW, faz a razão dessas duas quantidades no limite. O limite de quando a área vai para zero é quando esses diferenciais vão para zero que descancelam. Então, foi embora, certo? Então, isso aqui vai dar contribuição, componente útil rotacional, né? 1 sobre H2, H3, diferença dessas derivadas, certo? E daí, o resto, permutação cíclica. Né? Então, você tem as outras aí. Só fazer permutação cíclica. Basta saber uma componente, tá? Basta saber isso aqui. Na verdade, basta saber só isso aqui. O resto você descobre. Você sabe que a outra é mudar a posição, tá? O sinal. Daí faz as outras. Para saber a rotacional, basta saber um elementozinho só. Tá?
Então, você fica com essas expressões aí. Bom, e em cartesiana, de novo, né, fica fácil de perceber que o rotacional fica aqui derivada cruzada, né? Direção U, né? dfz dy menos dfy dz. Tá? Produto vetorial do nabla com F. Componente y do nabla vezes componente z do F menos vice-versa. Tá? Que é exatamente o produto vetorial. É isso, mais permutações cíclicas, né? Aqui estão os outros, tá certo? Verifiquem depois, tá certo? Direitinho, tá? Mas, mais uma vez, mesma coisa, rotacional de F em cartesiano dá isso, tem que dar em qualquer sistema. Você sabe. Tá? Vou fazer esse exemplozinho aqui rápido. Tá? Aqui é um exemplo. Um campo vetorial que é na direção radial. Vou dar um exemplo aqui. Então, esse campo vetorial, ele sempre segue uma direção radial. Né? Por exemplo, na origem, ele começa na origem, né? E prossegue, tá certo? Mas esse campo vetorial ele não tem circulação. Ele não faz isso. Tá? Então, o rotacional desse campo vetorial dá zero. Tá? Rotacional de AR. Tá? Só olhar aqui para a expressão, tá certo? O AR, né, não está aqui, tá certo? O rotacional de AR vai dar, envolvendo a componente radial, né? Só tem uma componente, vai ter rotacional de AR, ou seja, nabla vetorial AR, né? Usando a fórmula vai dar 1 sobre H2 e H3, não é isso? A componente que importa aqui, né? Que tem a componente radial, né? Tem aí duas componentes, né? Isso aqui vai dar 1 sobre H1, H3. Tem um termo lá que aparece a componente FU, né? DDW, vai ser D. Vou botar aqui, DDW H1 FU, é um termo que tem na direção AV, né? E tem outro termo que é mais 1 sobre menos, na verdade, né? Menos, vou pegar a fórmula aí, menos 1 sobre H1, H2. Acho que dá certo. Vamos ver se dá certo aqui. DDV de H1FU. Né? De novo, né? É isso mesmo. H1 vale 1, né? FU vale 1 também, certo? Aqui na direção W, né? Se eu usar a fórmula, vai dar isso aqui, certo? H1 vale 1, H1 vale 1, FU vale 1. 1AR dá zero, essas derivadas, né? Então, esse campo é irrotacional, né? Não tem circulação de um ponto. Certo? Eu vou dar uma pausa, mas antes de dar uma pausa, só quero completar essa parte aqui, porque eu estou... Está doendo aqui, você fica muito tempo sentado aqui, realmente está ruim. Tem que descansar um pouquinho só para passar essa agonia aqui. Tem uma segunda definição para o rotacional, que observe que a definição que eu acabei de dar, certo? É isso que nós fizemos. É só assim, a definição para uma componente do rotacional, né? Uma componente calcula a circulação ortogonal àquela direção que você quer calcular, na mão direita divide pela área. Certo? Tem uma outra definição que é muito importante e ela é semelhante à definição divergente. Vou mostrar sem demonstrar, certo? Só para
ver a analogia, né? Tem a segunda definição mais completa, certo? Aqui é a definição completamente vetorial, toda de uma vez só, né? Pega um volume fechado, uma área parecida com a definição divergente, né? Sigma é a área que limita o volume. Calcula o limite quando o volume vai para zero desse integral de superfície desse produto vetorial aqui. Ó. Sigma vetorial F sobre dV. Vai dar rotacional, dá mesmo resultado. Tá? Por que ela é interessante? Porque ela é análoga à do divergente. Certo? Só muda o x pelo ponto e bota na posição certa aqui, né? Primeiro de sigma. X pelo ponto. X pelo ponto. Tá? É o dual do definição divergente. Tá? Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Certo? Bom, então, fizemos 3 operações diferenciais, né? Gradiente de uma função escalar, é um vetor, né? Tudo com significado físico, né? Gradiente permite calcular a direção normal à superfície, certo? Divergente é uma medida de se um campo irradia de um ponto, ou seja, ele desaparece desse ponto, e rotacional é a medida dessa propriedade de circulação de um campo, certo? Bom, às vezes a gente vai ter situações em que você tem mistura de campo com função escalar, certo? Ou então operações repetidas do Nabla, isso vai acontecer, né? Daí nós temos aí identidades vetoriais, temos listadas no nosso texto várias identidades, estão mostradas aqui, já não mostra, certo? Mas, para vocês saberem, essas demonstrações, certo? Estão no canal da pós, né? Então, se quiserem ver, a gente está colocando demonstrações. Vamos demonstrar todas as identidades que estão no livro, certo? Está lá nesse canal, né? O canal da pós é esse aqui, tá certo? PPGE, UFPE. Quem quiser ver como é que demonstra muitas dessas coisas, né? Vão lá e tem um projeto Demonstrations. É uma playlist que tem lá, sabe? Os vídeos são em inglês, mas tem subtítulos em português. Né? Demonstrations. Então, procure essa playlist, lá tem 3 demonstrações por enquanto. Certo? Depois a gente vai completar todas as demonstrações que estão aí no nosso texto, tá certo? Bom, nós temos, por exemplo, essa regra da cadeia. Pronto, a última demonstração que saiu foram essas regras da cadeia aqui, tá certo? A regra da cadeia para essas operações divergente, né, de uma função vezes um vetor, né, rotacional de uma função vezes um vetor, eu vou deixar vocês, quem quiser ver lá, tá certo? No vídeo de demonstrações, a gente vai passar essa parte aqui, né? Então, isso aqui é uma regra da cadeia, função de vezes vetor mais vetor para escalar com gradiente da função. Tá? Esse aqui é semelhante, né? Só que muda aqui, tem uma operação que você tem que tocar a posição do vetor com gradiente, daí muda o sinal. Aqui tem que ter menos, tá certo? A vetorial gradiente. Operações repetidas do Nabla, né? Uma das operações seria essa aqui. Né? Você calcula um vetor pega uma função, obtém o gradiente da função, certo? Você vai, isso aqui é um vetor, né? Calcula agora o divergente desse novo vetor que apareceu. Né? Isso aqui é uma operação repetida, isso aqui dá Nabla 2, né? É chamado Laplaciano. Então,
Se a gente for calcular, tá certo? Por exemplo, a componente U, né? Chama isso aqui de a componente U de um vetor, tá certo? Seria a componente U do gradiente, né? Gradiente de F, componente U, né? Seria o quê? 1 sobre H1 dF du, certo? Aí cálculo divergente, só um pedaço divergente, né? Divergente que tem a componente U associado, vai dar H2, H3, dá isso aqui, né? 1 sobre H1, H2 e H3. Né? Tem uma parte que envolve a componente U do vetor, certo? Vou fazer só uma, né? Que é o que é para chupismo. Tá errado. Então, você tem DDU, né? Componente U vezes H2 e H3. Então, componente U é isso aqui. Então, DDU de H2, H3 sobre H1 dFdu. É um tipo de derivada segunda. Essa é a componente de U. Daí você faz permutação cíclica, tem as outras, né? Tá? Vai fazer permutações cíclicas aqui. Então, o Laplaciano vai ter essa derivada parcial de segunda ordem aplicada a F. Certo? Você vai ter uma expressão geral aí nas notas. Né? Aqui eu mostrei o primeiro, tá certo? Permutações cíclicas. Então, dá para ver fácil, né, em cartesianas, soma das derivadas segundas, né, parciais. Tá? A gente vai ter equações diferenciais para resolver, por exemplo, né, envolvendo o potencial eletrostático ou a função de onda, né? A equação de Helmholtz, Laplaciano de uma função igual a zero. Resolver uma equação diferencial com 3 derivadas parciais e achar a forma de resolver essas equações, né? E terminar a grandeza incógnita, certo? Né? Bom, outras operações repetidas também do Nabla, né? A gente pode mostrar também tranquilamente no projeto Demonstrations que tem lá. Operações repetidas. Uma delas é aquela que mostra como é que é um campo irrotacional. Figura interessante. Como é que é um campo irrotacional, né? Gere um campo vetorial, que é o gradiente de uma função, e que se você gerar um campo desse tipo, o rotacional desse campo dá zero. Né? Então, essa é a propriedade. Independentemente de F, qualquer campo que seja obtido do gradiente de uma função escalar é irrotacional. Né? Então, você tem aí essa propriedade, rotacional do gradiente de F igual a zero. É como se você tivesse produto vetorial do Nabla com ele mesmo, né? Dá zero. Né? Então, esse operador Nabla vetorial, Nabla dá zero. Então, esse é o chamado campo irrotacional. Todo o campo obtido do gradiente de uma função escalar é irrotacional. E o campo solenoidal, por outro lado, se você obtém um campo através do rotacional de outro, esse campo tem divergência nula. Qualquer que seja A. É outra propriedade aqui, tá certo? Tá errado. Isso aqui não é. Isso aqui tá errado, pessoal. Desculpa aqui. Isso aqui não é isso, certo? Rotacional do rotacional de zero não é zero, em geral, certo? Aqui você vai ter aqui um. Ele fez uma estrela, foi. O bicho da próxima. Ele é bem criativo aqui. Diferencial do rotacional. Então, isso aqui é um ponto, né? Certo? Então, divergente de um rotacional de um vetor dá sempre zero, qualquer que seja o vetor. Outra propriedade importante, certo? Essas operações todas vão aparecer lá no projeto. Lá, certo? Bom. Então, a gente vai ver campos que têm essa característica, né? Campo que é obtido do gradiente da função escalar, campo eletrostático. Pode provar que ele é obtido do gradiente da função escalar. Então, é um campo que é irrotacional. Campo B, né? O campo vetor de indução magnética, vetor densidade de fluxo magnético, é obtido rotacional de vetor. Tem divergência zero. Né? Então, ele não tem nem começo nem fim, ele tem que se fechar, não tem jeito.
Certo? Bom, então tem algumas dessas identidades vetoriais, todas estão demonstradas lá, né? Já tem essas aqui demonstradas, tá certo? Essa aqui tem, não tem no nosso livro, essa aqui tem, tá certo? Lá tem 3 métodos de mostrar isso aqui, por exemplo. Tem isso aqui, né? Essas mais complicadas vão aparecer ao longo do tempo, tá certo? A gente vai mostrar também, né? E essas que eu falei, a regra da cadeia também, vão estar demonstradas lá. Tá bom? Bom, vamos falar sobre os teoremas importantes aqui no nosso curso. Teorema de Gauss, teorema de Stokes, teorema de Helmholtz. Teorema de Gauss, como eu falei, é a generalização do conceito de divergência, né? Divergente do vetor, você calcula o fluxo do vetor para fora do volume fechado, divide pelo volume no limite, que o volume é para zero. Se eu chamar de delta psi esse fluxo, né? É essa razão, né? Delta psi, delta v no limite de quando delta v vai para zero. Delta psi é o fluxo de um campo vetorial que está por aqui, que eu não mostrei, certo? Né? Posso desenhar mais, né? Não dá para desenhar, tem que fazer, deixa eu fazer aqui. Anota nosso quadro virtual. Tem um campo vetorial, né? E você pega uma figura fechada e calcula o fluxo desse vetor para fora do volume fechado, ΔV, no limite de quando ΔV tende a zero. Isso, na realidade, é uma medida da divergência mais ou menos no centro do volume. Se esse volume for bem pequeno, a medida da divergência é esse limite, delta psi, delta v. Né? Certo? Ou seja, é diferencial do fluxo psi por unidade de volume. Né? Então, eu posso calcular o fluxo que sai de um volume fechado como sendo... isso aqui é divergente, né? Que eu esqueci de falar, certo? Vou botar aqui, divergente desse vetor que eu chamei de F. Tá? Então, divergente de F é essa razão, né, no centro do volume, tá certo? Então, você tem essa relação. Eu posso calcular o fluxo, calculando, multiplicando o volume diferencial vezes o divergente do centro do volume, mais ou menos. Né? Então, como é que eu generalizo isso? Sabendo que para cada volumezinho diferencial tem essa relação, né? Então, depois que eu tenho uma superfície agora grande, macroscópica, que limita o volume macroscópico V, eu segmento esse volume em volumes diferenciais, que é o iésimo volume. Né? Digamos que tenha N volumes, o volume EV tem, mais ou menos, cada volume tem da ordem de, mais ou menos aproximadamente iguais. É difícil, mas só para ter uma ideia, dá V sobre N, mais ou menos, certo? E eu vou somar os microfluxos nesses volumes diferenciais, nessas células. No limite que o volume diferencial, aí ele começa a ficar muito grande, vai para zero. Somar isso aqui. Quanto é que dá essa soma? Essa é a pergunta. Né? Ora, por um lado, essa soma dá a soma dos fluxos, né? Delta VI vezes o divergente no centro de cada célula dessa, certo? Mais ou menos. Né? Quando esse volume é muito pequeno, isso vai ser cada vez mais verdadeiro. Então, quando eu somar tudo isso do lado de cá, esse resultado de cá dá a integral dessa função aqui, certo? Do volume. Isso aqui é a integral, né? Soma, quando você tem muitos termos, vira integral. Certo? A função varia continuamente no volume, é divergente de f dv. E a pergunta é o que dá isso aqui? Eu sei um lado, eu sei que dá a integral do volume. Então, se você for observar, né, e for calculando os fluxos, né, você vai ter o fluxo para um lado, né, você vai ter o fluxo para fora, sempre para fora, né, nesse volume central, tá certo? Né? Nesse aqui você tem o fluxo para fora, né? Para fora.
Você pega a célula vizinha e faz a mesma coisa. Eu sei o que ele vai fazer quando terminar aqui. Não, então, quando eu pego a célula vizinha, eu vou ter cancelamento nessa parede aqui. E vou ter, então, essa parede interna desaparece o efeito, fica só o fluxo para fora desse volume maior aqui, certo? E vou alastrando isso aqui até chegar na borda externa. A única superfície que não tem nenhum vizinho, né? Certo? Quando eu fizer isso aqui. Então, vai ter cancelamento dos fluxos internos, que tem parede interna, sobra só o fluxo para fora aqui. Então, aquela soma dá o fluxo do campo vetorial na superfície externa ao volume. Então, esse é o teorema de Gauss, certo? O fluxo para fora da superfície fechada, que limita o volume V, né? Sigma limita V, é igual ao integral de volume do divergente. Então, mostra como essas coisas são muito relacionadas. Fluxo e divergente, né? Esse é o chamado teorema da divergência, ou teorema de Gauss. Tá? Ok? Não é a lei de Gauss da eletrostática, é o teorema de Gauss. Tá? O teorema de Gauss é uma coisa, a lei de Gauss é outra coisa. Né? A lei de Gauss diz que o fluxo elétrico que sai de uma região limitada pela superfície sigma é a carga envolvida. Bom, segundo teorema na vetorial é a generalização do conceito de rotacional, teorema de Stokes. Mais uma vez, né, eu posso calcular, tem um campo vetorial, caminho fechado, posso calcular o rotacional, a circulação, digamos assim, a microcirculação, num caminho fechado qualquer, sabendo a direção normal desse caminho, regra da mão direita. Então, a microcirculação é a integral de linha desse campo vetorial que eu estou estudando, tá certo? Né? E qual é a relação? Né? A projeção do rotacional de F na direção de N é o limite dessa microcirculação por unidade de área. Né? É assim que faz, dá um diferencial de circulação por unidade de área. Ou seja, de novo, eu posso calcular a microcirculação fazendo esse produto escalar, né? Área normal ao caminho fechado, regra da mão direita, produto escalar com F. Desculpe, com F não. Rotacional de F. Tá? Que é rotacional de F. Rapaz, como me atrapalha esse negócio. Isso aqui em cima. Né? Então, fluxo do rotacional de F da microcirculação. Para calcular a microcirculação, pega o rotacional no centro, mais ou menos. Né? Calcula o rotacional no centro naquele ponto, no centro da figura, certo? E faça a projeção na direção normal. Né? Essa é a formulazinha. Isso aqui está errado também, certo? Isso aqui está errado. Vou botar aqui. A microcirculação, que é um escalar, né? É d sigma escalar rotacional de F. Né? Eu já projetei na direção da área diferencial. Daí a pergunta é, se eu pegar agora uma área aberta, né? Posso pegar fechada também, mas vou pegar uma aberta primeiro. Aqui está um exemplo, tem uma calota aí, certo? Aí você vai segmentar essa área todinha em áreas diferenciais em que essa relação é verdadeira, né? A microcirculação é o rotacional do vetor por escalar com delta sigma, né? Da iésima célula. Então, eu somo tudinho, certo? Somo essas circulações todinhas, soma dessas quantidades,
Obviamente, no limite que essa área tende a zero, né? Essa soma aqui é uma integral de superfície nessa área aberta. Tá? E a pergunta é: a soma das circulações dá o quê? De novo. Mesma coisa lá, vai acontecer algo semelhante, né? Aqui está as circulações, certo? Deixa eu pegar só as duas células vizinhas aqui, para ter uma ideia. Uma célula, circulação assim, a outra célula vizinha, circulação assim, né? Dá isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aqui dá isso, mais isso, mais isso e mais isso aqui. Cancela aqui. Daí fica a circulação, se alastra para essa região maior. Vai botando mais células, vai se alastrando, certo? Aí cancela no meio, sobra a borda. Que é essa borda aqui. A calota. Tá? Então, o resultado da soma das microcirculações é uma circulação nesse caminho macro, caminho C, que limita a área aberta. Né? Usando a regra da mão direita, certo? Né? Circulação nesse caminho, certo? Está faltando rotacional em todos eles aqui. Rotacional de F, né? Integral de superfície. Deixa eu botar aqui para não confundir as coisas. Circulação de F pode ser obtida, caminho C, como sendo integral na superfície aberta do rotacional de F de sigma, né? Tá? Se a superfície for fechada, o que acontece? Tá zero, né? Aqui está uma superfície aberta com uma borda bem pequenininha, né? Se eu for fechando, vai virar um ponto, né? Essa circulação não vai ter mais circulação, vai integral a zero, certo? Então, se você fechar a superfície, isso aqui dá zero. Né? Ok? Bom, então essa é a relação que a gente obtém da definição original rotacional, né? Calcula a circulação também calculando a integral de superfície do rotacional. Aquela segunda definição dá uma outra relação, tá certo? Nós temos aquela definição que a gente falou, tem uma outra definição para rotacional, né? Que é parecida com a do divergente. Ela, se você generalizar, vai dar algo parecido com o teorema de Gauss, certo? O teorema de Gauss é ponto aqui, certo? E aqui é ponto também, né? E é ponto. O teorema de Gauss é a integral do divergente é igual ao fluxo de F, né? O dual, que é aquela relação dual, dá uma coisa muito parecida no teorema de Gauss, né? Essa relação aqui. A integral divergente do rotacional é a integral de superfície, isso aqui não é fluxo. A integral de superfície de Z sigma vetorial F. Certo? Bom, vamos concluir aqui com um teorema muito importante no nosso curso, né? O teorema de Helmholtz. Garante que um campo é univocamente especificado se você conhecer o rotacional totalmente, certo? Tem um campo A incógnito, né? Bom, eu sei o rotacional de A e sei o divergente de A. Conheço essas duas quantidades em todo o domínio que você está estudando essa quantidade. Então, na verdade, é assim, eu sei as equações diferenciais que governam o campo vetorial. O que eu preciso saber para saber? O que eu preciso de informação para ter certeza que essa solução é a única solução? Não tem mais uma propriedade, né? Condição de fronteira. Se você não tiver condição de fronteira, você obtém soluções gerais. Equações diferenciais é assim, né? Você precisa ser, bom, o campo, a função é amarrada nesse ponto, a esse valor. Daí você tem uma imposição, certo? Então, aqui, a condição de fronteira seria essa. Por exemplo, né? Componente normal do A na superfície que limita o domínio volume, o componente normal do A é conhecida. Então, o teorema de Helmholtz garante que se eu sei o rotacional, sei o divergente e sei essa componente normal, eu tenho uma única solução. Tá? A gente vai mostrar aqui só rapidamente
né? Para mostrar para vocês como os teoremas que a gente falou antes, de Gauss e de Stokes, são utilizados nessa demonstração. Né? Então, a prova aqui é a seguinte: você admite que tem a segunda solução para essas equações, certo? Com as mesmas propriedades, com o mesmo rotacional, né? A tem rotacional que é igual a F, B também. A tem divergente que é igual a F escalar, B também tem. A componente normal de A na superfície é a componente de B na superfície. Tá? Então, esse vetor B tem as mesmas propriedades. A pergunta: B é o mesmo de A ou não? Essa é a questão. Tá? Então, a gente constrói o vetor diferença, né? E tem que provar que U vale zero em todo o domínio. Né? Bom, o que tem de característica nesse vetor diferença? Primeiro, quem é o divergente dele? Ora, divergente de U é divergente de B, menos divergente de A. Essas operações são... Você pode fazer combinações lineares, não tem problema nenhum. Né? Divergente de B menos divergente de A, que dá F menos F, que dá zero. Quem é o rotacional de B? F menos F, que dá zero também. Rotacional de U, né? De U. Rotacional de B menos rotacional de A dá zero. Quem é o U na superfície de contorno? Zero. Certo? Então, você tem um vetor que tem divergência zero, rotacional zero, e U na superfície é zero. Normal. Tem cara de que U é zero, mas vamos mostrar direitinho, certo? Aqui, ó, campo que não tem divergência é um campo solenoidal, né? Tem uma propriedade aí, tá certo? É obtido do rotacional de vetor, né? Campo que tem rotacional zero é um campo irrotacional obtido do gradiente de uma função. Certo? Então, constrói esse vetor aqui, ó. Por que ele está construindo esse vetor? Porque esse vetor, na borda do domínio, tem componente normal igual a zero. Certo? Se eu aplicar o teorema de Gauss nesse vetor, eu vou dizer que o fluxo para fora da superfície está zero. Tá? Porque o N é zero. Certo? Então, aplica o teorema de Gauss para esse vetor aqui, ó. Pegar o divergente de φ dá zero, né? Que dá a componente normal do U, tá certo? E aqui tem aquela regrinha da cadeia, uma delas que a gente falou, né? Divergente de uma função vezes um vetor, certo? Da função divergente do vetor mais vetor para escalar com gradiente da função. Só que o gradiente da função, aqui, é o próprio U, né? Então, isso aqui dá U escalar U, certo? Isso aqui dá divergente de U, que é zero. U tem divergência zero, né? Então, essa integral aqui, né, a integral do divergente desse vetor, dá a integral de módulo de U ao quadrado, que pelo teorema de Gauss dá zero. Tá? Então, integral de módulo de U ao quadrado dá zero. E só tem uma opção, né? Como isso aqui é positivo, só tem possibilidade de dar zero. Porque não tem mais e menos e cancela, não tem isso. É um número positivo. Só se U for zero no domínio em todos os pontos. Aí você tem, mostra que B igual a, certo? Isso demonstra esse teorema de Helmholtz, né? Que é importante para eletromagnetismo, né? Porque o eletromagnetismo tem as equações que especificam a divergência rotacional dos campos, de cada campo, né? Campo eletromagnético, certo? Então, a gente tem que ter certeza que a solução não vai aparecer nenhuma outra solução do nosso problema. Às vezes, a gente não sabe a condição de fronteira qual é. Tá? Isso se aplica para outras condições, né? Equação da onda, etc. Às vezes, você calcular campo de difração, daí você não sabe como é que é o campo, você faz certas hipóteses, poder... Você obtém, às vezes, solução geral, não tem a solução completa, mas você tem a ideia do comportamento do campo. Tá? Às vezes, mesmo sem saber quanto é que é o campo exatamente, você sabe como é que ele varia no espaço. Você não sabe qual é o valor exato, sabe? Mas sabe que ele varia de uma certa forma. E essa propriedade é importante. Tá bom, pessoal? Então, terminamos aqui. Quinta-feira, Rodrigo vem para cá fazer o exercício. Quarta-feira. Segunda e quarta. Então, quarta-feira...
de manhã, às 8 horas, certo? Revisão para a prova, que ele vai fazer segunda, né? Certo, pessoal? Qualquer coisa, me procure também, procure o Rodrigo para tirar dúvida.